A paz do Senhor. Listo? Ok, meu nome é Josué. Muito prazer. Ok, já me quedé sin portugués. Quiero en este momento Eu quero neste momento darle la gloria a Dios, dar glórias a Deus, porque Dios es bueno. porque Deus é bom, Yo dije Dios es bueno. porque Deus é bom. Yo dije Dios es bueno. Eu disse que Deus é bom Y para siempre e para sempre es su misericordia. a misericórdia dele é para sempre. Usted no debería estar acá en esta noche. Você não deveria estar aqui nessa noite, Pero si estoy de pie, mas se a gente está de pé, si yo sigo de pie, se eu sigo de pé, es porque Dios sigue sentado en su trono. é porque Deus está sentado no trono. ¿Cuántos dicen amén? Quantos podem dizer amém? Así que me siento muy feliz. Então estou me sentindo muito feliz. Yo me siento en casa. Eu me sinto em casa. Yo me siento en mi familia. Eu sinto como em família aqui. Así que honro al pastor. E eu quero honrar o pastor. Gracias, pastor, Obrigado, pastor, por la oportunidad pela oportunidade de traer una palabra de Dios. de trazer uma palavra de Deus. Yo estuve orando a Dios Eu estive orando a Deus por la palabra de hoy. pela palavra de hoje. Y creo que después de este mensaje E eu acredito que depois dessa mensagem, no me van a volver a invitar. nunca mais vocês vão me convidar. Porque la palabra que viene Porque a palavra que está vindo va a traer cambio. vai trazer mudança. Así que me presento. Assim que eu quero me apresentar, Me llamo Josué. Soy pastor. eu sou Josué, sou pastor. Dios me permite trabajar con jóvenes. Deus me permite trabalhar com jovens. Y estamos trabajando ahora mismo aquí en Brasil. E agora a gente está trabalhando no Brasil. Yo a la edad de los 13 años soñé que un día vendría a Brasil. Eu, quando tinha 13 anos, eu sonhei que eu viria ao Brasil. Yo no conocía a nadie de Brasil, Eu não conhecia ninguém do Brasil, pero yo sabía que iba a venir. mas eu sabia que eu ia vir. Y yo le oré a Dios por este Eu momento. orei a Deus por este momento. Y yo creo que Dios está a punto de desatar algo en esta iglesia. Está a punto de soltar. Ok. Eu creio que Deus está a ponto de soltar algo para essa igreja. Y Dios que ayude a Rafael. Que Deus ajude o Rafael. Traducir un predicador pentecostal Traduzir um pregador pentecostal es algo difícil. é algo difícil. Pero yo creo que vine a una iglesia, Mas eu creio que eu vim a uma igreja que viva en el Espíritu. que é viva no Espírito. Lo voy a repetir otra vez. Eu vou repetir outra vez. Yo creo que llegué a una iglesia Eu creio que eu vim numa que el igreja Espíritu de Dios se mueve. que o Espírito de Deus se move. Que el Espíritu de Dios las cadenas. Que rompe as cadeias. Y creo que Dios va a hacer algo en esta noche. E eu creio que Ele vai fazer algo nessa noite. Gloria a Dios. Glória a Deus. Ese es mi portugués. Glória a Deus. Quiero que vayan conmigo al primer libro de Samuel, Eu quero que você venha comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, capítulo 3, versículo 7. e o versículo 7. Quiero que me ponga mucha atención. Eu quero que você coloque muita atenção agora. Voy a predicar poco. Eu vou pregar pouco. Sé que muchos se pusieron felices, Eu sei que alguns ficaram felizes, pero quiero que me preste atención. mas eu quero que você preste atenção. Quiero en esta noche Eu quero que nessa noite ponerle un tema a esta predicación. colocar um tema nessa pregação. Cerca del altar, Perto do altar, pero lejos de la presencia de Dios. mas longe da presença de Deus. Cerca del altar, Perto do altar, pero lejos de la presencia de Dios. mas longe da presença de Deus. Repítalo conmigo, cerca del altar, Repete comigo. Perto do altar, pero lejos de la presencia de Dios. longe da presença de Deus. Ayúdame, Dios. Ajuda-me, Deus. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Yo Aleluya. siento algo en mi espíritu, Eu pastor. estou sentindo algo no meu espírito. Y yo quiero decirle algo a usted, pastor. Eu quero dizer algo para o Senhor, pastor. Yo siento a Dios en esta hora. Eu estou sentindo Deus neste momento. Yo siento al Espíritu Santo Eu en sinto esta o hora. Espírito Santo nesta hora. Maceta, ramazoe. Espíritu Santo. Aleluia! Dios me dijo, dile al pastor de esta casa E Deus me falou, fale para o pastor dessa casa, que él es como el hombre del Salmo 1, que ele é como o homem de Salmo 1, plantado plantado junto a las corrientes de agua. junto às correntes de água.
que da su fruto a su tiempo, que dá fruto no tempo correto. y todo lo que hace E tudo que faz prosperará. prosperará. Sus manos, Suas mãos, lo que toque, o que você tocar, va a prosperar. vai prosperar. Y hay gente detrás de ti, me dice el Señor, E as pessoas atrás de ti, me diz o Senhor, que quieren tu manto, que querem o seu manto, que quieren tu unción, que querem a sua unção, que quieren la presencia, que querem a presença, pero no te van a honrar. mas não te vão honrar. El que honra al pastor de la casa, O que honra o pastor da casa, Dios lo va a honrar. Deus vai honrar também. El que honre al pastor de la O casa, que honra o pastor da casa, Dios lo va a honrar. Deus vai honrar também. El que no honre al pastor de la O que casa, não honra o pastor da casa, Dios no lo va a bendecir. Deus não vai abençoar. Dios no bendice el desorden. Deus não abençoa a desordem. Dios no lo bendice. Deus não abençoa. Y tus raíces son profundas. E as suas raízes são profundas. Hay planes que Dios te ha dicho. Existem planos que Deus tem te falado. Hay planes que te ha hablado. Existem planos que Ele tem te falado. Y hay gente alrededor de ti E há pessoas ao seu redor que no han entendido el plan. que ainda não entenderam o plano. Pero hay gente Mas existem pessoas que se te va a acercar que vai se aproximar de você y te va a honrar. e te vai honrar. Esa gente que te honre Essa pessoas que te honrarem va a salir en la bendición. vão ser abençoados. Porque muchos quieren ser pastores, Muitos querem ser pastores, pero pocos quieren honrar al pastor de la mas casa. poucos querem honrar o pastor da casa. Quien te honre, Quem te honre, Dios lo va a honrar. Deus vai honrar. Quien te honre, Quem te honre, Dios lo va a honrar. Deus vai honrar. Quien te honre, Quem te honre, Dios lo va a honrar. Deus vai honrar. Y esta es palabra de Dios. E essa é uma palavra de Deus. En esta casa, pastor, Nessa casa, pastor. hay pastores que están en tu vientre, que están en tu estómago, en él, Ok. Então, nessa casa existem pastores que estão no seu estômago, que está a punto de dar a luz. que estão prontos para dar a luz. Si ellos te honran, Se eles te honrarem, Dios lo va a honrar a ellos. Deus vai honrar eles também. Dios no bendice lo que sale antes del tiempo. Deus não abençoa aqueles que saem antes do tempo. Aunque lo sepan hacer, Ainda que saibam fazer as coisas. aunque sepan predicar, Ainda que saibam pregar. pero si no es el tiempo de Dios, Mas se não é o tempo de Deus, no va en la bendición. não vem a benção junto. Y en tus lomos, en tu espalda, Nas suas costas, nos seus lombos, tú cargas gente, você carrega pessoas. gente con presencia de Dios. Pessoas com a presença de Deus. Y lo que tú toques E o que o Senhor tocar va a ser bendecido. vai ser abençoado. En el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Lo bendigo, pastor. Eu te abençoo, pastor. Lo bendigo, pastor. Eu te abençoo, Lo pastor. bendigo mucho. Eu te abençoo muito. Declaro el favor de Dios sobre su E vida. eu declaro o favor de Deus sobre a sua vida. La gracia de Dios sobre a tu graça vida. de Deus sobre a sua vida. Una presencia fresca del Espíritu A presença Santo. fresca do Espírito Santo. Más del Espíritu Mais do Santo. Espírito Santo. Más del Espíritu Mais Santo. do Espírito Santo. En el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Primera de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, capítulo 3, versículo 7. versículo 7. Dice, Samuel todavía no conocía al Señor, Diz assim, Samuel todavia não conhecia o Senhor, porque nunca había recibido un mensaje de él. e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Oramos. Oremos. Señor, háblanos, ministralo, tócanos, llénanos. En el nombre de Jesús yo ordeno a todo mundo de las tinieblas que sea atado y es echado fuera. Padre, ema, seca, tarama, soterebequía. Espíritu Santo, desata las lenguas en esta hora. Desata las lenguas en esta hora, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame en este altar, Dios. A lo mejor yo predico en español, pero tu Espíritu Santo lo va a traducir al portugués. A lo mejor en este momento la gente no entiende lo que yo estoy diciendo, pero tu Espíritu Santo lo va a interpretar, porque tu Espíritu Santo trae revelación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Pode se assentar. Mucha gente cree que el español y el portugués es igual. Muitas pessoas acreditam que o espanhol e o português é muito igual. Así como yo estoy tratando de adivinar lo que dice, Assim como eu estou tratando de adivinhar o que ele fala, ahora le toca a usted. agora você vai ter que fazer isso.
Porque yo quiero traer una palabra en esta noche Eu quero trazer uma palavra nessa noite que Dios puso en mi corazón. que Deus colocou no meu coração. Hay mucha gente Tem muitas pessoas que está en el altar, que estão no altar, que sirven en la iglesia, que servem na igreja, que trabajan en la iglesia, trabalham na igreja, que cantan en la iglesia, cantam na igreja, que adoran en la que iglesia, adoram na igreja, pero no tienen una relación con el Dios de la iglesia. mas não tem uma relação com o Deus da igreja. Tú puedes estar en el altar, Você pode estar no altar, pero no conocer al Dios del altar. mas não conhecer o Deus do altar. Lo quiero repetir otra Eu vez. vou repetir outra vez. Tú puedes estar en el Você altar, pode estar no altar, trabajar para Dios, trabalhar para Deus, pero no conocer a Dios. mas não conhecer a Deus. No porque tus padres sean cristianos, Não é porque os seus pais são cristãos, significa que tú seas cristiano. significa que você é cristão. Para tú ser cristiano, Para você ser um cristão, necesitas una relación con Jesús. você precisa de uma relação com Jesus. Una relación con Jesús. Um relacionamento com Jesus. Jesús no quiere que visites la iglesia solamente. Jesus não quer que somente você venha visitar a igreja. Jesús quiere que vivas con Él, Jesus quer que você viva com Ele, que camines con Él, caminhe com Ele, que hables con que Él, fale com Ele, que su presencia te que a acompañe. presença dEle te acompanhe. Y la Biblia habla de un hombre llamado Elí, E a Bíblia vai falar de um homem chamado Eli, un hombre que sabía hacer el culto a Dios, um homem que sabia fazer um culto a Deus, un hombre que sabía hacer las cosas bien, um homem que sabia fazer as coisas bem. un hombre que tenía un protocolo. Ele tinha um protocolo, Él sabía cómo hacer las cosas, sabia como fazer as coisas, pero con el tiempo mas com o tempo fue descuidando su lugar de intimidad con Él. foi descuidando o tempo de intimidade com Deus. Con el tiempo, Com o tempo, me voy a tener que calmar. Con el tiempo, com o tempo, él se fue descuidando de su relación con Dios. ele foi descuidando do seu relacionamento com Deus. Tenía 2 hijos Tinha 2 filhos que ministraban en el que altar, ministravam no altar, pero no respetaban al Dios del altar. mas não respeitavam ao Deus do altar. Tenían un padre Tinha um pai que sabía servir en el altar, que sabia servir no altar, pero no respetaban al Dios del altar. mas não respeitavam o Deus do altar. Quiero decirte en esta noche Quero falar para você nessa noite que la santidad de Dios que a santidade de Deus tiene que volver acá. tem que acontecer aqui. La santidad de A Dios santidade de Deus tiene que volver acá. tem que acontecer aqui. Santidad no es como me visto, Santidade não é como eu me visto, es como yo vivo para Dios. é como eu vivo para Deus. La santidad A santidade, se refleja ela se reflete cuando paso tiempo con Él. quando eu passo tempo com Ele. Y la Biblia habla de un joven llamado Samuel. E a Bíblia fala de um jovem chamado Samuel. Y yo vengo a hablarle a un Samuel en esta noche. Eu venho falar para um Samuel nessa noite. Porque en esta iglesia Porque nessa igreja hay un Samuel existe um Samuel que Dios lo está preparando, que Deus está preparando, que Dios le está hablando, Deus está falando, que aunque no esté parado aquí ahora mismo, que ainda ele não esteja, que ainda que ele não esteja aqui no altar agora, ya Dios comienza a conocerlo en lo secreto. Deus já está conhecendo ele no secreto. Hay gente que es conocida en lo público, Tem gente que é conhecida no público, pero no es conocido en el lugar secreto. mas não é conhecido no lugar secreto. No se trata de lo que yo hago para Não Dios. se trata do que eu faço para Deus. Se trata de qué yo hago con Dios. Se trata do que eu faço com Deus. No es lo que yo hago para Él, Não é o que eu faço para Ele, es lo que yo hago con é o que Él. eu faço com Ele. Y Samuel E Samuel es el producto é o produto, é o de una resultado. mujer que oró. Ele é o resultado de uma mulher que orou. Mujer que me escuchas en esta noche, Mulheres que me escutam nessa noite, no dejes de orar por tus hijos. não deixe de orar por seus filhos. Aunque tus hijos estén afuera, Ainda que seus filhos estão lá fora, profetiza vida. profetiza vida. Profetiza vida. Profetiza vida. Profetiza vida. Profetiza vida. Tú le vas a servir a Dios. Ele vai servir a Deus. Tú vas a trabajar en la Ele vai iglesia. trabalhar na igreja. Tú vas a amar a Dios. Ele vai amar a Deus. Y aunque la gente señalaba a su mamá, señalaba, E ainda que a mãe acuse a mãe, ainda que as pessoas acusem a mãe, porque no podía dar a luz. porque não podia dar a luz, Ella tenía un milagro. ela tinha um milagre. Hermano, no se avergüence de su milagro. Não se envergonhe do seu milagre. Tú eres el producto de una oración. Você é resultado de adoração. Alguien oró por ti. Alguém orou por você. Tú estás donde estás Você está onde está. porque alguien oró por ti. E alguém orou por você. Tenemos que volver a orar por la gente. Nós temos que voltar a orar pelas pessoas. Tú eres el producto de la oración.
Porque você é produto de oração. Vengo a decirle a alguien en esta noche Eu vou falar para alguém nessa noite que hay poder en la oración. que tem poder na oração. Que hay poder en la oración. Existe poder na oração. ¿Cuántos lo creen? Quantos acreditam? Hay poder en la oración. Existe poder na oração. Los hijos de Elí Os filhos de Eli se acostumbraron a la iglesia. se acostumaram com a igreja. Los hijos de Elí Os filhos de Eli se crecieron en la iglesia. cresceram na igreja, Tocaban en la iglesia. tocavam na igreja, Ministraban en la iglesia. ministravam na igreja. Pero los hijos de Elí Mas os filhos de Eli no sabían hacer la diferencia não faziam a diferença entre lo que es santo y lo profano. entre o santo e o profano, o imundo. No sabían hacer la diferencia. Não sabiam diferenciar. Venían a la iglesia, Vinham para a igreja, pero no sabían qué era pecado y qué no era pecado. mas não sabiam o que era e o que não era pecado. Y sé que el tema del pecado Eu sei que o tema pecado es un tema que no se gusta hablar, é um tema que muitos não gostam de falar, pero quiero decirte en esta hora mas eu quero falar nesse momento. que si Dios quiere que, si tú quieres que Dios te use, Se Deus quer que se você quer que Deus te use, tú tienes que apartarte para Él. você tem que se separar para Ele. Si tú quieres que Dios te Se use, você quer que Deus te use, tú tienes que vivir para você Él. tem que viver para Ele. Dios no quiere 5 minutos de tu tiempo. Deus não quer somente 5 minutos do seu Él tempo, no quiere media hora de tu não tiempo. quer meia hora do seu tempo. Él te quiere a ti completamente para Ele quer Él. completamente a sua vida para Ele. Dios te quiere para Él. Deus quer você para Ele. Y mucha E gente, muitas pessoas, Dios les anda hablando Deus está falando una y otra vez. muitas vezes. Y te está diciendo, vuelve. E está falando, volta. Vuelve a la casa. Volta para casa. Vuelve a la casa. Volta para casa. Vuelve al lugar del encuentro. Volta para o lugar de encontro. Vuelve al lugar secreto. Volte para o lugar secreto. Vuelve al lugar secreto. Volte para o lugar secreto. Samuel Samuel estaba en el altar. estava no altar. Samuel Samuel estaba sirviendo en el estava altar. servindo no altar. Pero él no conocía a Dios. Mas não conhecia Deus ainda. Tú puedes servir a Dios Você pode servir a Deus y no conocer a Dios. e não conhecer a Deus. Usted puede cantar Você pode cantar y no saber a quién le canta. e não saber a quem está cantando. Usted puede venir a la iglesia Você pode vir para a igreja y no tener una relación con e Jesús. não ter relacionamento com Jesus. Para ser cristiano, Para ser cristão, tú necesitas tener una relación con Cristo, precisas de uma relação com Cristo, no con la iglesia, não com a igreja, con Cristo. com Cristo. Yo vengo a la iglesia Eu venho para a igreja porque amo a Cristo. porque amo a Cristo. Yo vengo a la Eu iglesia venho para a igreja porque amo a Cristo porque amo a Cristo. y amo a la gente Amo as pessoas que ama a Cristo. que amam a Cristo. Y cuando el pueblo de Dios se E une quando o povo de Deus se une y comienza a cantar, e começa a cantar, algo pasa. algo acontece. Algo cambia en la atmósfera. Algo muda na atmosfera. La gente que está enferma es sana. Os que estão enfermos são curados. El que está endemoniado es O libre. que está endemoniado é livre. El que se siente encadenado es O libertado. que se sente preso é liberto. Porque hay poder en la alabanza. Tem poder na adoração. Yo dije, hay poder en la Eu alabanza. disse que há poder na adoração. No podemos quedarnos callados Não podemos nos calar cuando Dios está en la casa. quando Deus está na casa. Y aunque Samuel estaba cerca del altar, E ainda que Samuel ele estava perto do altar, estaban los hijos de Elí estavam também os filhos de Eli, que subían al altar que subiam ao altar después de haber pecado. depois de ter pecado. Los hijos de Elí subían al altar Os filhos de Eli subiam no altar después de haber fornicado. depois de ter fornicado. Los hijos de Elí subieron al altar Os filhos de Eli subiam no altar cuando no conocían al Dios de su papá. quando não conheciam o Deus de seu pai. Quiero decirle a los jóvenes, Eu quero falar agora para os jovens. no porque tus padres son cristianos No significa es- que tú eres cristiano. Não é porque o seu pai é cristão que você é cristão. No porque tu papá sea cristiano Não é porque os seus pais são cristãos. significa que tú eres cristiano. Significa que você também é crente. Es como decir que porque mi papá es doctor, É a mesma coisa de eu dizer que meu pai é doutor significa que yo soy doctor. e falar eu também sou doutor. No es así. Não é assim. Yo necesito una relación con Eu Él. preciso de relacionamento com ele. Yo necesito caminar con Eu Él. preciso caminhar com ele. Los hijos de Elí Os filhos de Eli sabían que su papá tenía una relación. sabiam que o pai deles tinha uma relação com Deus.
Y ellos subían al altar E eles subiam no altar, y ministraban ministravam y no pasaba nada. e nada acontecia. Pero quiero decirte algo en Mas eu esta quero noche. falar algo nessa noite. Dios va a hacer algo en su iglesia en los últimos tiempos. Deus vai fazer algo na igreja dele nos últimos tempos. Dios va a sacar de los altares el pecado. Deus vai tirar dos altares o pecado. Dios va a exponer a la luz lo que está en la oscuridad. Deus vai colocar à luz o que está escondido. Dios va a sacar a la luz Deus vai trazer à luz lo que está en la oscuridad. o que está na escuridão. Y Dios me mandó en esta E noche Deus me mandou aqui nessa noite a sacar muchas cosas a la luz. a trazer muitas coisas para a luz. Hay cosas en la oscuridad. Tem coisas na escuridão. Hay cosas en la oscuridad Tem coisas na escuridão que Dios las va a sacar en que esta Deus vai noche. trazer para fora essa noite. Y Dios quiere que te arrepientas hoy. E Deus quer que você se arrependa hoje. Hay gente en esta Tem noche pessoas nessa noite que Dios te ha estado hablando que Deus está te falando. y te ha dicho detente ya, por favor. E Deus está falando, para, por favor. Te ha dicho, por favor, ya para. Por favor, já pode parar. Pero Dios me mandó en este día Mas Deus me mandou neste dia para decirte para dizer que si no te que arrepientes, se não se arrepende, Dios va a exponer en público tu Deus vai pecado. colocar a público os seus pecados. Y Dios no quiere E avergonzarte. Deus não quer te avergonhar. Ema se katayama soe. Mai so keitayama soe. Rema si katayama so. Yo siento a Dios en esta noche. Eu estou sentindo Deus nessa noite. No porque Dios te use. Não é porque Deus te usa. Escucha por favor. Escute isso, por favor. No porque Dios te use. Não é porque Deus te usa. Significa que Dios te apruebe. Significa que Ele te aprova. No porque Dios te use cantando. Não é porque Deus te usa cantando. No porque Dios te use predicando. Não é porque Deus te usa pregando. No porque Dios te usa enseñando. Não é porque Deus te usa ensinando. Significa que Dios te apruebe. Significa que Ele te aprova. Una cosa es ser usado Uma coisa é ser usado por Deus. y otra cosa es ser aprobado por Dios. E a outra é ser aprovado por Deus. Yo quiero ser aprobado. Eu quero ser aprovado por Deus. ¿Cuántos quieren ser aprobados Quantos por querem Dios? ser aprovados por Deus? Y lo más triste de esta historia E o mais triste dessa história era que Elí era que Eli sabía sabia que sus hijos que os seus filhos estaban pecando estavam pecando y no hizo nada. e não fez nada. Papá y mamá que me escuchan esta noche, Pai e mães que me escutam nessa noite, si usted no corrige a sus hijos, se você não corrige os seus filhos, Dios se lo va a corregir. Deus vai corrigi-los. Y la corrección de Dios E a correção de Deus es fuerte. é forte. Los hijos de Elí Os filhos de Eli no les importaba nada. não se importavam com nada. Elí Eli no quería confrontar a sus hijos. não queria confrontar os seus filhos. No le quería decir, por favor, ya Não basta. queria falar para eles, por favor, parem. Ya no lo Não, hagas. já não façam mais isso. Porque es fácil ignorar las cosas. Porque é fácil ignorar as coisas. Es fácil decir, no está pasando nada. É fácil falar, não está acontecendo nada. Cuando yo sé lo que está haciendo mi hijo en el cuarto. Quando eu sei o que meu filho está fazendo no quarto. Cuando yo sé lo que mi hijo está viendo. Quando eu sei o que meu filho está vendo. Es fácil decir, está bien. É muito fácil falar, tá tudo bem. Estás tranquilo. Tá tranquilo. No te pasa Não, nada. não está acontecendo nada. Padre, Pais, si usted no corrige a sus se hijos, você não corrige seu filho, Dios le va a corregir a sus hijos. Deus vai corrigir por você. Y no es el trabajo del pastor. E não é o trabalho do pastor, No es el trabajo de los líderes. não é o trabalho dos líderes, Es su é trabajo. o seu trabalho. Es nuestro trabajo. É o nosso trabalho. Porque yo quiero llevar jóvenes al cielo, Porque eu quero levar jovens para o céu, no al infierno. não para o inferno. Aleluia. ¿Quiere que me detenga? Querem que eu pare? Ya no me va a volver a invitar, pastor. Nunca mais vai me convidar, pastor. Lo que no corrijas hoy, O que você não corrigir hoje, si estás escribiendo, se está escrevendo, escriba esto. escreve isso aí. Lo que no corrija O que hoy, você não corrigir hoje, te va a costar tu ministerio. vai custar o seu ministério. Yo le estoy hablando a ministros en esta Eu noche. estou falando para ministros nessa noite. Para ministros, Para ministros. tú sabes que Dios te está hablando. Você sabe que Deus está te falando. Y si no corriges lo que tú sabes que tienes que E corregir, se não corrigir o que você sabe que precisa corrigir, tu ministerio se va a acabar. o ministério vai acabar.
Dios no va a usar lo que está sucio. Deus não vai usar o que está sujo. No porque Dios te use, Não é porque Deus te usa, significa que Dios te apruebe. significa que Ele te aprova. Acuérdate que Dios usó al burro de Balaam. Lembre-se que Deus usou o burro de Balaão. Dios puede usar a quien quiera, Deus pode usar quem Ele quiser, pero Él no aprueba a cualquiera. mas Ele não aprova qualquer um. Pregúntate en esta noche, Se pergunte nessa noite: ¿soy usado eu sou usado o soy aprobado? ou sou aprovado? Tú sabes esa respuesta. Você já sabe a resposta. Entonces, ¿qué pasa? E o que acontece então? Samuel, Samuel, que es un muchachito que era um menininho, que estaba ahí en el altar, que estava lá no altar, estaba cerca del altar. próximo do altar, Y una noche e uma noite, escuchó una voz escutou uma voz desconocida desconhecida, que le dijo Samuel. que falou para ele: Samuel. Y él salió corriendo hacia donde E Elí ele saiu correndo para y encontrar le com dijo, Eli. usted me llamó. Ele falou: você me chamou? Y Elí le dijo, E ele falou para ele: yo no te he llamado. eu não te chamei. Ve a acostarte. Vai se deitar. Y Samuel va corriendo E Samuel vai correndo y se vuelve a acostar. e volta a dormir. Hay gente en esta noche Tem gente nessa noite que Dios te ha estado llamando que Deus está te chamando y te has ido a e dormir. você está indo dormir. Pero el segundo llamado viene. Mas aí vem o segundo chamado. Samuel. Samuel. Y él sale corriendo Ele sai correndo y va donde Elí e vai lá onde está y le Eli. dice, Elí, Eli, me has llamado. você me chamou? Y él le dijo, E ele falou: yo no te he llamado. eu não te chamei. Y se va a acostar. E ele vai lá se deitar. Puedes estar cerca del altar Pode estar próximo ao altar y perder una oportunidad e perder uma oportunidade. que Dios te hable. Que Deus te fale. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Quantos querem que Deus te fale? Pero te voy a decir algo Mas eu vou te falar uma coisa. y prepárese. E se prepara aí. Mucha gente quiere que Dios le hable, Muitas pessoas querem que Deus fale para elas, pero igual van a ser desobedientes. mas vão ser obedientes da mesma forma. ¿Para qué quieres que Dios te hable si vas a ser desobediente? Para que você quer que Deus te fale se você vai desobedecer? Cuando los profetas vienen, Quando os profetas vêm, queremos que nos hablen. a gente quer que eles falem conosco. A la gente le gusta escuchar profecía. As pessoas gostam de ouvir profecia. Le gusta que le digan tu nombre, Gostam que revele o nome delas, que te digan tu número de teléfono. que fale o seu número de telefone. Nos encanta. A gente ama isso. Pero Dios va a manifestar en público Mas Deus vai manifestar em público lo que ya te habló en lo o secreto. que já te falou no secreto. Hay gente que ya Dios le habló en lo secreto Tem gente que Deus já falou no secreto y ya le habló en público. e já falou em público. Ya van dos. Já são duas vezes. Pero viene una tercera. Mas aí vem a terceira vez. Samuel. Samuel. Y Samuel corre. E Samuel corre. Me llamaste. Me chamou. Y Elí le dijo, E ele fala: yo no te he llamado. eu não te chamei. Samuel estaba cerca del altar, Samuel estava próximo ao altar, pero no conocía la voz de Dios. mas não conhecia a voz de Deus. La iglesia necesita escuchar la voz de A Dios. igreja precisa ouvir a voz de Deus. La oveja necesita escuchar la voz del pastor. A ovelha precisa ouvir a voz do pastor. Hay ovejas sordas. Tem ovelhas surdas. Lo voy a repetir otra Eu vez. vou falar outra vez. Hay ovejas sordas. Tem ovelha surda. Pero Elí Mas Eli sabía sabia que Dios estaba llamando a Samuel. que Deus estava chamando Samuel. Aquí hay gente Aqui existem pessoas que hace mucha gente que fazem muitas pessoas colgó el ministerio. colgar, Renunció al ministerio. deixaram o ministério. Dios me usaba antes. Deus me usava antes. Yo predicaba antes. Eu pregava antes. Yo oraba antes. Eu orava antes. Yo cantaba Eu antes. cantava antes. Cuando yo hablaba, la presencia de Dios caía. Quando eu falava, a presença de Deus caía. Hay mucha gente que vive en el pasado. Tem muitas pessoas que vivem do passado.
Y Dios quiere que no la busques en el pasado. E Deus não quer que você busque nada no passado. Dios te está buscando en el presente Deus está hoy, te buscando hoje, no presente, no en el pasado. não no passado. La unción de ayer se quedó ayer. A unção de ontem ficou no ontem. Dios tiene unción para hoy. Deus tem unção para hoje. Dios tiene unción esta noche. Deus tem unção essa noite. Dios tiene unción esta noche. Deus tem unção essa noite. ¿Cuántos quieren unción? Estava chamando a ele, Porque Elí conoció a Dios. porque Eli conheceu a Deus. Él sabía Ele sabia que Dios se mueve de esa manera. que Deus se movia daquele jeito. Él sabía Ele sabia que Dios lo estaba llamando. que Deus estava chamando Samuel. Porque a lo mejor algún día Porque algum dia Dios lo llamó a él así también. Deus também havia chamado ele. Muchas veces nos olvidamos de nuestro llamado. E muitas vezes a gente se esquece do nosso chamado. Muchas veces nos olvidamos de los planes que Dios tiene para nosotros. Muitas vezes a gente se esquece dos planos que Deus tem para nós. Muchas veces nos olvidamos lo que Dios ya dijo. Às vezes a gente se esquece do que Deus já falou. Y le decimos al Señor, Señor, pero tú me lo prometiste. E a gente fala, Senhor, mas o Senhor me prometeu. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. O que Deus promete, Ele cumpre. Y por cada joven E por cada jovem que desprecia la oportunidad de servir a que Dios, despreze a oportunidade de servir a Deus, hay un Samuel en el altar esperando su turno. existe um Samuel no altar esperando a sua vez. Si tú no quieres servirle a Se Dios, você não quer servir a Deus, si usted no quiere cambiar, se você não quer mudar, si usted quiere seguir viviendo en su estilo de vida se pecaminoso, você quer seguir no seu estilo de vida pecaminoso, si usted quiere seguir ministrando en se pecado, você quer seguir ministrando em pecado, si usted quiere vivir en su casa en se pecado, você quer viver na sua casa em pecado, si usted quiere seguir tocando a su novia se você quer continuar tocando a sua namorada y que Dios lo use en el e altar quer que Deus te use no altar y está despreciando la e unción, está desprezando a unção, no te preocupes. não se preocupe. Dios va a levantar un Samuel. Deus vai levantar um Samuel. Un Samuel que sí va a respetar la presencia de Um Dios. Samuel que sim vai respeitar a presença de Deus. Un Samuel que sí va a respetar a Dios. Um Samuel que sim vai respeitar a Deus. Un Samuel que sí va a respetar la presencia de Que Él. sim vai respeitar a presença de Deus. Hay un peligro Tem um perigo cuando el sacerdote quando o sacerdote pierde la visión. perde a visão. Porque la Biblia dice Porque a Bíblia fala que ya Elí que Eli había perdido la visión. tinha perdido já a sua visão. Hay un peligro Tem um perigo cuando los ancianos de la iglesia quando os anciãos da igreja pierden la visión. perdem a visão. Sabemos cómo está Brasil. Sabemos como o Brasil está. Sabemos la realidad, Sabemos a realidade. pero sabemos que las promesas de Dios son mayores. Sabemos que as promessas de Deus são maiores para o nosso país. La delincuencia está alta, A delinquência, a criminalidade está alta. los robos están altos, Os roubos estão altos. pero los ancianos Mas os anciões tienen que estar profetizando vida. têm que estar profetizando vida. Es cierto que hay delincuencia, É certo que tem a delinquência. pero nuestros jóvenes le van a servir a Dios. Mas os nossos jovens vão servir a Deus. Nuestros jóvenes Nossos jovens van a tener vão trabajo. ter trabalhos. Nuestros Os jóvenes nossos jovens van a ser vão misioneros. ser missionários. Nuestros jóvenes Os nossos van a jovens ser vão doctores. ser doutores. Cuando la gente allá E afuera quando as pessoas lá fora está profetizando muerte, estão profetizando morte, los ancianos os anciãos que Dios no va a usar a los jóvenes. pensam que Deus já não vai usar os jovens. Muchos ancianos Muitos anciãos se olvidaron se esqueceram que una vez que uma vez fueron eles jóvenes. também foram jovens. Muchos adultos Muitos adultos olvidamos esquecemos que fuimos jóvenes. que fomos jovens. Nos olvidamos Esquecemos que pecamos que pecamos y pecamos mucho. e pecamos muito. Si usted tiene 80 años, Se você tem 80 anos, usted ha pecado mucho. você já pecou muito. Si usted tiene 70 años, E se você tem 70, ha pecado mucho. tem pecado muito também. Pero hay jóvenes Mas tem jovens que van comenzando. que vão começando. Necesitamos que los ancianos recuperen la visión. Precisamos que os anciãos
recuperem a visão. Porque cuando Samuel venga confundido, Porque quando Samuel vier confundido, cuando Samuel y diga, no sé qué Dios tiene para mí, quando Samuel falar, eu não sei o que Deus tem para mim, yo no sé qué quiero hacer con mi eu não vida. sei o que eu quero fazer com a minha vida. La pregunta más común en Google A pergunta mais procurada no Google es, ¿cuál es el propósito de mi vida? é: qual é o propósito da minha vida? Nuestros jóvenes no saben qué hacer con su vida. Os jovens já não sabem mais o que fazer com as suas vidas. Los jóvenes ya no saben qué son, Os jovens já não sabem o que são, o qué quieren, ou o que querem, o hacia dónde van. ou para onde vão. Tenemos una generación de Samuel A gente tem uma geração de Samuel que están escuchando la que voz, estão escutando a voz, pero no saben qué significa. mas não sabem o que significa isso. Y los E ancianos os anciãos están con la boca cerrada estão com a boca fechada y con los ojos tapados e os olhos fechados y con los oídos tapados. e os ouvidos tapados. Pero Dios en esta noche Mas Deus nessa noite viene a destapar los oídos, vem destapar os ouvidos, viene a descubrir los ojos vem descobrir os olhos y viene a abrir la e boca. vem abrir a boca. Porque Dios va a levantar Samueles en esta iglesia Porque Deus vai levantar Samuéis nessa igreja y la historia va a cambiar. e a história vai mudar. Elí sabía Ele sabia que Dios estaba llamando a Samuel que Deus estava chamando Samuel. y le dijo: Samuel, Ele falou: Samuel, 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 si escuchas la se voz, você escutar a voz, quédate ahí. fica lá. ¿Sabes por qué? Sabe por quê? Porque cuando Él me llamó a mí, Porque quando ele me chamou, yo me quedé ahí. eu fiquei lá. Ya no lo escucho como tú lo escuchas. Eu já não escuto mais como você escuta. Ya no lo siento como tú lo Eu já não sientes. sinto a ele como você sente. Hay adultos Tem adultos que ya no sienten a Dios como lo sentían cuando eran que já não jóvenes. sentem a Deus como sentiam como era jovem. Tu amor se comenzó a secar. O seu amor começou a se secar. Ya no te importa si hay servicio o no hay servicio. Você não se importa se tem culto ou não tem culto. Ya no importa quién canta. Já não importa quem está cantando. Ya no importa lo que cantan. Não importa os que cantam. Porque perdí mi primer amor. Porque eu perdi meu primeiro amor. Ya no siento lo que antes sentía. Eu não sinto mais o que eu antes sentia. Ya no me duele lo que antes me Já não dolía. dói mais em mim o que antes doía. Pero hay un Samuel Mas tem um Samuel que va comenzando. que vai começando. Hay un Tem Samuel um Samuel que comienza a escuchar la voz de Dios. que começa a ouvir a voz de Deus. Que comienza a obedecer a Dios. Começa a obedecer a Deus. Pero no sabe cómo Mas hacerlo. não sabe ainda como fazer. Y necesitamos a un Elí Precisamos de um Eli que le diga: que fale para ele: ven, Samuel, vem aqui, Samuel. vamos a hablar. Vamos falar um pouquinho. El que te está hablando es Dios. Esse que está te falando é Deus. Escucha la voz Escuta a voz dele y hazle caso. e dá atenção. Presta atenção. Haz lo que te dice. Faz o que ele te diz. Entonces, Elí Então Eli prácticamente perdió la visión. praticamente perdeu a visão. Elí, Eli, en otra versión de la Biblia, em outras versões da Bíblia, dice que Elí fala assim: Eli, estaba cerca de la puerta de salida que estava perto da porta de saída, cuando tendría que estar en el altar. quando ele tinha que estar no altar. Hay gente, hay adultos, Tem pessoas, adultos, hay ancianos tem anciãos que deberían estar orando que deviam estar adorando por los Samuels. por Samuel. Deviam estar orando por Samuéis, Pero están de salida. mas estão saindo. No les importa. Não importa mais para eles. Usted puede decir: pastor, ¿y por qué este mensaje? E você pode me falar: pastor, mas por que essa mensagem? Es porque para que Brasil cambie, Mas é porque para o Brasil mudar, Dios tiene que levantar una generación de Deus Samuel. precisa levantar uma geração de Samuel. Lo voy a decir otra vez. Eu vou falar outra vez. Para que Brasil Para o cambie, Brasil mudar, para que Brasil tenga un para avivamiento, que o Brasil tenha um avivamento, necesitamos Samueles necessitamos Samuéis que vivan en el altar, que vivam no altar, que profeticen palabras de vida, que profetizam aonde Deus fala, que oigan lo que Dios está hablando escutem o que Deus está falando, y que hablen lo que Dios está diciendo. falem o que Deus está dizendo. Necesitamos a los Samueles Precisamos de Samuéis para que Brasil cambie, para que o Brasil mude, para que Brasil vuelva a Cristo. para que o Brasil se volte para Cristo. Necesitamos a una generación de Samuel Precisamos de uma geração de Samuel que escuchen la voz de que Dios, escutem a voz de Deus, pero necesitamos con mas urgencia precisamos com urgência a Elís a Elis, que sepan decirle a Samuel: que saibam dizer a Samuel: cuando Dios te llame, quando Deus te chame, responde. responde. Si Dios te llama, Se Deus te chama, ve, vai, yo te apoyo. eu te apoio.
La historia hubiera cambiado A história teria mudado si Elí se Eli se hubiese levantado tivesse se levantado y hubiera ido con Samuel. e tivesse ido com Samuel. Pero Elí Mas Eli se quedó sentado ficou sentado a la puerta de salida. na porta de saída. Tú decides Você decide dónde se quiere sentar. onde você quer se sentar. A la puerta de Na salida porta de saída o cerca del ou altar. perto do altar. Dios sigue llamando. Deus continua chamando. Elí le dice a Samuel, E Eli fala para Samuel: Samuel, Samuel, si la voz te habla, se a voz te fala, dile que sí. fala sim. Señor, pero no estoy listo. Senhor, mas eu não estou pronto. Señor, yo soy un joven. Eu sou apenas um jovem. Yo no sé hacerlo. Eu não sei fazer. Yo no sé cómo voy a caminar. Eu não sei como vou caminhar. No sé qué voy a decir. Não sei o que falar. Pero necesitamos Elí Mas a gente precisa de Eli, que te va a decir, que vai falar para ele: yo voy a estar acá. eu vou estar aqui. Yo voy a orar por ti. Eu vou orar por você. No te voy a soltar. Eu não vou soltar você. Si tú pecas, Se você pecar, yo te levanto. eu te levanto. Si tú te vas, Se você se vai, yo te eu busco vou te buscar. y te vuelvo a E te traer. coloco aqui de novo. Samuel, Samuel, tú perteneces a vivir acá. você pertence a viver aqui. Tú vas a ministrar Você acá. vai ministrar aqui. Pastor, Pastor, ¿qué me está o diciendo? que você está me falando? Que Dios sigue llamando. Que Deus está chamando ainda. Elí no se cambió de lugar, Eli não mudou de lugar. se quedó ahí. Ficou lá. Los hijos de Elí, Os filhos de Eli, si usted lee la Biblia, se você ler a Bíblia, usted sabe cómo terminó. você sabe como terminou a história. Porque Elí no hizo ningún cambio. Porque Eli não mudou nada. Pero Samuel Mas Samuel sí respondió al llamado. respondeu ao chamado. Y cuando se responde al llamado, Quando a gente responde o chamado, la gente que está alrededor tuyo as pessoas que estão ao nosso redor van a ser beneficiadas de tu vão respuesta. ser beneficiadas pela sua resposta. Escucha la voz, Samuel, Escuta a voz, Samuel, Samuel, Samuel. Samuel. Y Samuel dijo, E Samuel falou: aquí estoy, Señor. aqui eu estou, Senhor. Aquí está tu siervo. Aqui está o teu servo. Y la palabra siervo E a palavra servo, en griego no grego, significa significa tu esclavo. o seu escravo. Samuel Samuel no conocía a Dios. não conhecia Deus. No había escuchado la voz de Ainda él. não havia escutado a voz dele. Pero hubo un hombre Mas teve um homem que le dijo, que falou para ele: esa voz que te está hablando essa voz que está te falando es Dios. é Deus. Cuando él te hable, Quando ele te falar, responde. responde. Ahí comienza tu relación. Aí começa seu relacionamento com Deus. Y Samuel E Samuel caminaba con Dios. caminhava com Deus. La presencia de Dios A presença de Deus estaba con Samuel. estava com Samuel. Pero Elí Mas Eli falleció. morreu. Sus dos hijos Os seus dois filhos fallecieron. faleceram também. Yo no quisiera, Eu não queria. yo no quiero Eu não quero que en esta noche que nessa noite la historia a história se vuelva a repetir. se volte a repetir. Yo no quiero Eu não quero que esta historia que essa história se vuelva a repetir. volte a repetir. Pero usted decide Mas é você quem decide cómo termina. como termina a história. Usted decide Mas é você quem decide si va a estar en la puerta se vai estar na porta o si va a estar en el altar. ou vai estar no altar. No solamente estar cerca, Não é apenas estar perto, estar con Él. é estar com Ele. Pasar tiempo con Él. Passar tempo com Ele. Conocerlo a Él. Conhecer a Ele. Hablar con Él. Falar com Ele. Sentirlo a Él. Sentir a Ele. Volver a mi primer amor. Voltar ao primeiro amor. Volver a mi primer amor. Voltar ao primeiro amor. Volver a mi primer amor. Voltar ao primeiro amor. Volver al lugar secreto. Voltar ao lugar secreto. Póngase de pie. Fique de pé. Aleluya. 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 Ema soqueta ya va a ser. Espíritu Santo, desciende como fuego. Desce como fogo.
Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espírito Santo. Ema sheke tarabasi tarabaso. Aleluya. Aleluya. Toma estos minutos. Toma aí um minuto. Y si tú E se você quieres venir cerca del altar, quer se aproximar do altar, el altar está abierto. o altar está literalmente aberto. Con el permiso del Com pastor, a permissão do pastor, el altar está abierto. o altar está aberto. Dios te quiere en el altar. Deus quer você no altar. Dios quiere ponerte a cuentas contigo. Deus, Ele quer se colocar em conta com você. Él quiere que venga. Ele quer que você venha. Así que yo abro el altar. Assim eu quero abrir o altar. Si tú quieres venir al altar, Se você quer vir ao altar, ven para el altar. vem pro altar. Y quiero que tú adores al Señor. Eu quero que você comece a adorar ao Senhor. Y faz llover. Oh, Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Foi como o Senhor. Aí no seu lugar começa a adorar. Servir ao Senhor. Onde está essa geração que quer servir a Deus? Se existe essa geração, vem aqui na frente. Quebre a religiosidade. Quebre os costumes humanos. Vem aqui na frente receber mais de Deus. E a chover, Onde está essa geração de Eli? Geração de Samuel. Abre las puertas del cielo y a chover. Vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu. Aleluya, Espíritu Santo. Oh, aleluia, Espírito Espíritu Santo. Santo. Haz lo que tengas que hacer en esta noche. Faz o que o Senhor quer fazer nessa noite. Haz lo que tengas que hacer en esta noche. Faz o que o Senhor quer fazer nessa noite. Toca el corazón, Dios. Toca el corazón esta noche. Toque corações nessa noite. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluia. Espíritu Santo, Espírito Santo, en esta noche, nessa noite, ven, vem ven a este lugar. a este lugar.